Amém, graça e paz. Fica ainda de pé, abre comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 42. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 7. E a minha oração é que nessa manhã você possa ter cantado com sinceridade isso para o Senhor. Que você está disposto a ouvir o mandar do Senhor nessa manhã. Que essa palavra possa ministrar o seu coração como ministrou o meu coração também. E diz assim, minha versão é um pouquinho diferente, então eu vou ler a versão que foi projetada. Está escrito assim: então todos os líderes do exército, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muito, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, o seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. E eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, o seu Deus, conforme vocês pediram, e direi tudo o que o Senhor responder, e nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor Deus nos ordenar por seu intermédio. Quer seja favorável, quer não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo corra bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Você pode se assentar, vamos parar por aqui. Eu quero descrever um pouquinho sobre esse texto. E eu quero te contar um pouquinho do contexto dessa história, desse clamor desse povo, porque a história está no capítulo 41, não vou te fazer ler o capítulo 41 agora, mas eu quero te trazer um pequeno pano de fundo desse pedido de oração do povo. Essa história, ela ocorre... Babilônia era a grande potência da época, era o grande império, o grande governo que havia naqueles dias. E nós sabemos que os livros dos profetas, vários homens de Deus foram levantados pelo Senhor para trazer uma advertência ao coração do povo. O povo estava andando diante de idolatria, seguindo outros deuses, trocando seu Senhor por falsos amores. E o Senhor sempre levantava homens de Deus, porque o Senhor ama a sua casa, ama a sua igreja, ama o seu povo. E ele sempre trazia ali uma advertência. Mas o povo era obstinado demais de coração, queria andar pelos seus próprios caminhos. E por conta disso, debaixo da permissão do Senhor, se levanta então o rei Nabucodonosor II, rei da Babilônia. E você sabe dessa história, a Bíblia nos ensina que ele leva ali cativo todo o povo, quase todo o povo, para o Egito, para a Babilônia. E Jerusalém é destruída, o templo é destruído, a cidade, a pastora pregou sobre isso semana passada, a cidade fica ali toda destruída, sem muros, sem portas, e um povo muito pequeno, um povo remanescente. A Bíblia diz que só os pobres e fracos foram deixados naquela cidade. E Deus tinha uma promessa de reconstrução. Interessante que Deus não deixa os fortes, os capacitados, os ricos, os poderosos, porque Deus queria ensinar aquele povo a começar num caminho certo, a começar num lugar de dependência, para que não botassem a sua expectativa em homens, mas que entendesse que maldito é aquele que confia no homem e faz dele seu braço forte, mas bendito é aquele que confia no Senhor. E ele dá esse comando. E diante disso, quando o rei, ele leva aquele povo cativo, o rei Nabucodonosor, ele resolve escolher um judeu chamado Gedalias para ser o governador daquele povo. Só que como se não bastasse, se levanta um homem chamado Ismael e ele assassina esse novo governador. Por quê? Porque na mente dele, esse novo governador era um inimigo do povo, já que ele estava ali debaixo do comando de Nabucodonosor. Mas não era isso, era exatamente o inverso. Era a bondade de Deus se manifestando àquele povo. E ele ali, então, ele mata aquela pessoa. E agora, os judeus que já eram fracos, que já eram poucos, eles agora se apavoram. O medo se instala. Eles temem uma retaliação de Nabucodonosor, pensando:
Olha, ele colocou um governador aqui, nós matamos, agora é que acabou tudo de vez. E eles colocam no seu coração o intento de fugir, de sair daquela terra, de deixar Jerusalém e ir agora para o Egito. E nesse contexto, eles resolvem buscar aquilo que nós acabamos de cantar, a voz de Deus. E eles então vão ao profeta e eles falam: olha, ore por nós, clame a Deus, peça ao Senhor uma direção. E eu não sei você, mas eu tenho esse capítulo, essa oração marcada aqui na minha Bíblia, porque eu acho essa oração assim tremenda demais. Eles falam: olha, nos ensine o caminho que nós devemos seguir, nos ensine o que nós devemos fazer, seja Deus a nossa testemunha, seja essa resposta boa, seja essa resposta má. Coisa tremenda, queridos. Coloque o Senhor como testemunha. Nós obedeceremos para que não nos suceda mal. Uma oração linda, uma oração de fé e confiança, uma oração de dependência de Deus, uma oração de submissão, disposto a obedecer uma vontade boa ou má. Uma oração de quem conhece o seu Deus, que sabe que no lugar da obediência há a provisão, há cuidado, há a fidelidade do Senhor. E essa deve ser, queridos, a nossa oração diária, oração por direção. Oração para que o Senhor nos oriente, o que nós devemos fazer, o caminho que devemos andar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, obrigada, Naldo, ele tinha esse princípio, e você vai ver em muitos salmos, Davi clamando: ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Queridos, antes de botar o pé fora da cama, essa deveria ser a nossa oração: Senhor, me ensina o caminho do dia de hoje, me ensina o que fazer no dia de hoje, me ensina a decisão que eu tenho que tomar o dia de hoje. Porque muitas vezes nós queremos andar independentes do Senhor, queremos fazer do nosso jeito, as nossas decisões, sejam pequenas ou grandes coisas, e aí quando vemos, estragamos tudo. Aí depois queremos dar o BO, né? Como diz aí na gíria, queremos dar o problema para o Senhor resolver. Senhor, agora é contigo. Eu, se fosse Jesus, eu falaria assim: ah, é? Agora é comigo? O que eu tenho a ver com essa história? Não se meteu nessa furada? Resolve o problema. Mas ainda bem que a nossa justiça é trapo de imundícia, não é não, pastor? Porque Jesus não age como nós agimos. Jesus é de misericórdia. Ainda quando nós falhamos, Ele permanece fiel. Mas não deve ser assim. Nós devemos clamar antes de tomar a decisão. Não é falar: ai, agora é o meu plano, Jesus me ajuda. Mas é consultar o Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o coração do homem faz muitos planos. Mas Ele diz que a resposta certa vem de onde? Da nossa intenção, do nosso coração enganoso? Não, a Bíblia fala que a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, nós devemos orar, nós devemos clamar. A vida do crente, eu gosto muito de uma expressão que a nossa pastora usa, que diz que deve ser banhada em oração. E deve mesmo. Jesus, o verbo encarnado, Ele orava. Ele não só orava, mas Ele nos ensinou como nós devemos orar. Não é assim: se Deus quiser, Deus vai fazer. Não, a Bíblia nos ensina isso. Inclusive, a Bíblia é recheada de oração que mudou destino. Que não fala da oração de Elias, que orou e o fogo caiu do céu, amém? Moisés que clamou e o mar se abriu. O que não falar de Josué que ora no meio de uma batalha, o sol se para no meio de uma batalha. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Que Deus maravilhoso. Nós devemos clamar, nós devemos orar. Mas nessa manhã, para falar bem a verdade, eu não quero falar sobre essa oração. Mas eu quero falar sobre a resposta a esta oração. E o tema da mensagem dessa manhã é o seguinte: faremos tudo o que seu mestre mandar. Será? Se eu chamasse uma criança aqui, ela ia falar para você rapidamente como é a brincadeira do seu mestre mandou. Na brincadeira do seu mestre mandou, que é uma brincadeira de criança, eles recebem muitos comandos, mas eles só podem obedecer quando o seu mestre mandar. Quando ele falar: seu mestre mandou, eles obedecem. Se eles obedecerem a outro comando, eles vão perdendo. E fica quem obedece o mestre até o final. Quem obedece o mestre, ganha a brincadeira. Você sabe que na nossa vida cristã também é assim? Nós somos mais que vencedores quando nós obedecemos ao nosso mestre. Nós cantamos aqui que a voz do Senhor, né, ela faz tremer, ela dissipa trevas,
que se a gente não ouvir a gente morre, que se a gente ouvir a gente prospera. Nós cantamos isso aqui agora, cantamos, igreja. Mas nós temos buscado ouvir essa voz do Senhor. E o que nós fazemos quando o Senhor tem falado conosco? Porque a oração, ela não é um monólogo. A oração, ela é um diálogo. Não é você fala, vai embora, bate a porta, agora eu estou leve, falei tudo que eu queria falar. Não é um divã, queridos. A oração é um diálogo. Você fala e Deus responde. Eu me lembro, a minha avó, ela ficou viúva com 4 filhos, muito cedo, com 20 e poucos anos. Novinha, tinha um bebezinho e ela ficou viúva. E depois de mais de 30 anos... Deus deu a bênção de um casamento, um segundo casamento. Para quem está esperando no Senhor, calma que Deus faz. E foi o meu vodrasto, alguém que eu aprendi a amar e servir a Cristo, me inspirando na vida dele e da minha avó. E não existia essa estratégia de GA, de célula, mas meu avô, aos 70 anos, ele abria a casa, ele fez bancos de madeira, muito semelhante ao meu sogro, também fez isso. E ele abria a casa para as crianças e os vizinhos da rua. E toda terça-feira lotava a varandinha dele. Ele preparava ali o suquinho, as bolachinhas, botava a mesa. Na época era a pastinha com os louvores impressos. E ele, para cada um que chegava, ele fazia ali o culto todas as terças-feiras na sua casa. E eu me lembrei disso quando eu estava escrevendo, porque a memória de infância, porque quando ia chegar no momento da oração, ele cantava sempre um louvor. Fala comigo agora. Fala comigo nessa hora em que o meu coração anseia ouvir a sua voz. Porque ele entendia que a oração era muito mais de Deus para nós do que de nós para o Senhor. A oração, ela tem resposta. Nós precisamos ouvir essa voz. Mas a minha pergunta nessa manhã é: quando Deus fala, quando Deus te responde, você tem obedecido? Você tem feito o que o seu mestre tem te mandado fazer? Será que nós temos sido filhos obedientes? E eu gosto muito daquela passagem, daquela parábola que Jesus fala de 2 filhos, que tinham 2 filhos e ele manda os 2 irem para a vinha. Um reclama, bate o pé, mas ele vai. O outro fala: claro, pai, eu vou. Aí ele fala: vou é nada, faz nada. Eu brinco, ainda bem que ela não está aqui, não conta para ela não. A Isa é a primeira filha. Manu, você não é a segunda não, você tem uma filha obediente, glória a Deus. Mas é porque a Isa me marca muito, porque ela é a primeira filha. E em relação a essa parábola também, é aquela filha que sempre ela tem que perguntar por que ela tem que fazer aquilo. Alguém aqui é assim? A Isa é assim, sempre tem que perguntar, ela reclama, mas nunca deixou de me obedecer, sempre foi obediente. Às vezes a gente é assim, não tem problema não. Às vezes a gente pode perguntar: Senhor, mas por quê? Para quê? Tudo bem, o importante é que você obedeça. Se você é igual aqueles discípulos que obedecem de primeira, né? Que fala: me segue, larga a rede, larga tudo e sai. Glória a Deus. Mas a minha pergunta é: a gente tem obedecido verdadeiramente o Senhor? E eu queria trazer 3 coisas aqui, 3 verdades que podem nos ajudar nesse caminho de obediência, para que a gente não seja tardio em obedecer o Senhor. A primeira coisa que eu queria falar é que nós devemos confiar mesmo quando não faz sentido. Gente, muitas vezes Deus vai te pedir coisas que não faz sentido algum. Porque a Bíblia fala lá em Jeremias que Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Os pensamentos de Deus são aqui, ó. Não são aqui. A nossa visão é muito limitada. Pastor, ele fala que Deus trabalha com a informação e com a desinformação. Se Deus revelasse tudo, né, pastor? Não é assim que a gente tem aprendido? Talvez a gente não suportasse. Então Deus te revela um pouco, o suficiente para você dar o passo de fé hoje. Porque o resto Ele vai fazer. Quantos creem nessa verdade? É assim que Deus faz. Então, nós precisamos caminhar, nós precisamos confiar, mesmo que não faça sentido. Crendo que tudo coopera para o nosso bem, querido. Tudo coopera para o seu bem, assim diz a palavra. Deus tinha promessas e esperança para esse povo. Uma promessa de uma reconstrução. Para eles não fazia sentido algum. Para eles era muito mais fácil ir para o Egito do que confiar que Deus tinha o coração do rei Nabucodonosor nas suas mãos. Deus usa até o inimigo para te abençoar, querido. Quando Deus está no negócio. Nós precisamos confiar mesmo que não faz sentido, porque a Bíblia diz que o justo, ele vive pelo que ele está vendo, é isso? É assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o justo vive de quê? De fé. O justo, ele vive por aquilo que ele crê, não pelo que ele vê. Não era no nosso intelecto. Se fosse na nossa razão, nosso conhecimento, precisava de Deus. Para que Deus? Você sabe o que tem que fazer? Tem a resposta de todas as coisas? Mas nós somos dependentes desse Senhor soberano.
Diga assim: eu sou dependente do Senhor. Amém? Somos dependentes do Senhor. Qual é o sentido de falar para Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai e da tua parentela? E vai para onde, Senhor? Vou te mostrar. Assim, Senhor, tá bom. É norte, sul, é leste, oeste. Qual é o caminho? Abraão, eu vou te mostrar. Tem sentido isso? Vai para onde? Não sei para onde vou, não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. Mas eu tenho que obedecer. Qual é o sentido pegar um cutelo e levar o seu único filho? E a Bíblia fala, para que ele não tivesse dúvida, era aquele que você ama. Ele sabia que ele estava falando, de quem ele estava falando, que era o seu Isaac. E ainda assim, ele decidiu obedecer. Renda-se à voz do Senhor mesmo quando você não entenda. Quando você não entender, obedece. Confia. Confia porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o soberano. Ele é que sabe o pensamento que Ele tem sobre você. Segunda coisa que eu queria te encorajar a viver essa vida de obediência é obedecer mesmo quando te custe algo. Obedece mesmo que te custe. Aliás, não existe evangelho, não existe caminhar com Cristo sem renúncia. A Bíblia diz que todo aquele que não renuncia a tudo que possui não pode ser discípulo do Senhor. Gente, esse evangelho açucarado que estão vendendo, ele não é real. Ele não condiz com a palavra de Deus, porque tem renúncia. Temos coisas na caminhada que vamos ter que deixar para trás. Jesus fala, olha, vem como estás, mas a gente não permanece como a gente está. A gente vem como uma ovelha cheia de lama e carrapicho. E Ele vai tirando cada carrapichinho e vai doendo. Mas tem um processo de cura, um processo de libertação, um processo de santificação. Não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem renúncia. Nessa caminhada vamos ter que abrir mão de muitas coisas e precisamos obedecer. Os discípulos tiveram que deixar rede, peixe, barco, tudo para ser pescador de almas. O que o Senhor tem requerido de você nessa caminhada? O que você precisa obedecer? É interessante que o rei dessa época era o rei Zedequias. Você vai ver o rei Zedequias alguns capítulos antes desse que nós lemos, que aqui eles já tinham ido reféns para a Babilônia. E Zedequias, ele resolve consultar Jeremias, consultar o Senhor. E o Senhor fala para ele, Zedequias, eu estou nesse negócio, se entrega, se rende, porque eu vou usar de misericórdia com você e com a sua casa. Só que Zedequias, ele era o rei. E ele queria manter ali o status quo dele. Ele não queria se mostrar um rei fraco. Como é que eu vou me render? O que eu vou dizer para os guardas? O que eu vou dizer para meus soldados? Eu vou enfraquecer o coração da tropa? Não posso me render. E ele faz exatamente o inverso de tudo que o Senhor mandou. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, quando o Senhor nos pede para obedecer, nós estamos mais preocupados em agradar os homens, as pessoas, do que agradar o Senhor. Mais sobre o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito do que sobre o que o Senhor pensa sobre nós. Só que ninguém morreu na cruz por nós. Só Jesus morreu. Só Jesus pagou esse preço. E por que a gente se preocupa mais em agradar o outro, agradar a família, agradar pessoas, agradar tanta gente do que agradar o Senhor? Zedequias estava mais preocupado na sua reputação do que agradar o Senhor. E a gente lembra de Naamã. Naamã também teve uma palavra do Senhor. Ele fez igual aquele primeiro filho, difícil obedecer no início. Aí veio uma garotinha usada pelo Senhor e fala assim, Naamã, se ele não te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Não faz sentido para você não, mas meu filho, pega e obedece esse negócio aí. Aí ele vai e começa a obedecer. Acho que foi por isso que inventaram a história das 7 ondinhas, né? Porque ele deu 7 mergulhos, alguém veio 7 ondas depois. Mas isso não é bíblico não, irmãos. Não é uma doutrina não, foi ali uma revelação para Naamã, tá? Você não precisa dar 7 mergulhos em lugar nenhum, tá bom? Foi para Naamã essa história. E eu acho que a cada mergulho que Naamã foi dando, Jesus foi tratando, o Senhor foi tratando o coração dele. O orgulho, quebra o orgulho, quebra a vaidade, quebra a reputação. Cada mergulho de obediência, na verdade, a lepra, foi só o resultado final, porque o coração, o interior foi sendo lavado, foi sendo liberto, foi sendo transformado, foi sendo moldado. Porque a obediência nos vai requerer de nós deixarmos o nosso eu, a nossa carne, a nossa reputação, tantas coisas, tantas convicções que nós temos para obedecer a Cristo. Obedecer é melhor que sacrificar, ainda que nos custe, querido, ainda que nos custe. E qual foi o resultado da desobediência? Vocês viram que Naamã obedeceu, viveu o sobrenatural. Aí Zedequias resolve agradar as pessoas, ao invés de agradar o seu Deus. E aí qual foi o resultado?
Tudo aquilo que ele temia, ele aconteceu. Ele foi levado cativo. Ele perdeu em um dia só toda a sua casa. E ele teve os seus olhos furados. Ele ficou cego. E ele ficou preso até os seus últimos dias. A história não podia ter sido diferente. Se ele simplesmente tivesse obedecido. Homens de Deus que obedeceram foram zombados, foram escarnecidos. Você acha que foi fácil para Noé passar uma vida construindo uma arca? Eu imagino que todo dia que abriu, que o sol, igual esse dia de hoje, abria, tinha um engraçadinho que falava: "Ei, Noé, vai chover, hein? Vai chover. Cadê a chuva, Noé?" Noé foi escarnecido, zombado, ridicularizado. Talvez você seja escarnecido, zombado, ridicularizado pela sua obediência, mas obedecer a Deus é melhor. Obedecer a Deus tem honra, obedecer a Deus tem milagre, obedecer a Deus tem provisão, tem livramento, tem vida. E Noé decidiu obedecer. Terceira coisa que nós precisamos aprender sobre obediência é descansar na fidelidade do nosso Deus. Eu fiz isso com a Valen, acho que foi com a Valen lá no GA, né? Que eu falei sobre entrega e confiança. E a gente começou a brincar quase que de um cabo de guerra. Que eu falei: "Você entrega? Entrega, agora confia." Aí, sabe quando você confia e você não deixa na mão do outro? Você não confia. Nós precisamos entregar e confiar. Falar: "Senhor, é seu." E descansar. Descansar, não andar ansioso. Descansar é difícil, queridos. Eu sei, para mim também é muito. Eu estou nesse caminho de construção, de aprendizado com o Senhor. É difícil, mas nós precisamos descansar. O povo até falava isso na oração, mas eles não tiveram fé para crer e obedecer. Uma coisa que a gente aprende aqui, o pastor Luiz fala isso também sempre, que Deus não fica devedor a ninguém. Você pode ter certeza, se você obedecer, Deus vai te honrar. Porque Ele é Deus, porque não sou eu que estou dizendo, pastora Renata, é a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é galardoador, Ele é um Deus que sabe cuidar de nós, Ele sabe nos presentear, Ele é fiel. Ele é fiel. Vai ler Deuteronômio, como há bênção na obediência, porque Deus é fiel. Só você olhar homens de Deus que decidiram obedecer. José foi obediente, sim ou não? Colheu, sim ou não? Daniel. Tantos outros que decidiram ter uma vida de obediência ao Senhor e foram tão abençoados, viveram o poder de Deus. Não é que eles não tiveram dificuldade, tiveram muito, mas de todas o Senhor as livrou. De todas eles experimentaram o cuidado sobrenatural do Senhor. Não estou dizendo que vai ser fácil, que agora então obedeça, não tem mais problema. Não disse isso. A Bíblia não nos ensina isso, mas a Bíblia nos ensina que o Senhor vai estar conosco todos os dias. Amém? Descanse na fidelidade do seu Deus. E agora vamos então ver a resposta. Será que eles ganharam a brincadeira do seu mestre mandou, ou será que eles perderam a brincadeira? Não sei se você sabe o desfecho, mas eu vou te contar. Se você não sabe, a gente vai aprender junto nessa manhã. A resposta de Deus era muito clara. Depois de 10 dias, Jeremias volta e ele anuncia o que Deus tinha para eles naquele momento. E a resposta era: fiquem, permaneçam. Eu vou usar vocês para uma grande obra. Eu vou usar vocês para reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir as portas, reconstruir o templo. Eu tenho um caminho. E o povo faz exatamente o que eles disseram que eles não fariam. Eles falaram: a resposta pode ser boa, pode ser má. Se o Senhor disser sim, se o Senhor disser não, nós vamos obedecer. O Senhor vai ser a nossa testemunha. Nós vamos ser obedientes. E aí, passam 10 dias, parece que eles esqueceram tudo. Deus manda eles ficarem e eles vão para o Egito. Coisa doida, gente. Eles já tinham sido libertos do Egito. Deus já tinha dado uma promessa que o povo seria liberto. Não ia precisar mais voltar para o Egito. E eles vão num caminho totalmente contrário. Deus manda direita, esquerda, direita, esquerda. Eles vão para trás, eles retrocedem, eles voltam para o Egito. Queridos, na dificuldade não volta para o Egito não. O mundo não tem nada para te oferecer. Deus te tirou de lá. Ele pagou um preço de sangue. Ele te libertou para um caminho de vida, para um caminho de reconstrução, para um caminho de vitória. Não olhe para trás, ainda que não te faça sentido. E eles vão lá para o Egito. E aí o mais interessante é que tudo o que eles tinham medo, tudo o que eles temiam, foi o quê? Exatamente o que aconteceu. Eles tinham medo do rei da Babilônia, eles tinham medo de ser escravos, eles tinham medo de ser mortos. E eles preferiram confiar
na força do braço, no seu intelecto, no seu racional, mas não confiar no Senhor. O Senhor falou, fica, eu vou abençoar. E eles pegam e saem. E aí, Babilônia era o governo da época, era o poderio militar da época. Babilônia saqueia também o Egito, leva aquele povo cativo. E lá na Babilônia eles vão ser escravos, vão ser ridicularizados, vão morrer à espada. E tudo o que eles temiam acontece por um simples fato. Eles não obedeceram. Exatamente o contrário do que o Senhor ordenou. Por quê? Porque para eles não fazia sentido. Não fazia sentido ficar ali. E o que nós aprendemos nessa manhã? Que nós precisamos obedecer mesmo quando não faça sentido. Porque eles tiveram medo. O que nós aprendemos nessa manhã? Nós precisamos descansar na fidelidade do Senhor. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós podemos descansar nos seus braços de amor e cuidado, mesmo quando tem uma forte tempestade. Eles precisariam começar de novo, querido. Ia dar trabalho construir do zero. O Egito estava pronto. Lembra que nós falamos nessa manhã que nós precisamos aprender a confiar e obedecer mesmo quando nos custe, mesmo quando der trabalho, mesmo quando você tem que começar do zero. Se Jesus falou, é melhor obedecer do que sacrificar. E na obstinação do coração deles, eles voltaram para um lugar onde Deus havia os livrado. Eles voltaram para um lugar onde Deus nunca mandou. E lá o preço foi muito alto. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer o que o seu mestre mandar. Obedecer, porque na bênção, na obediência, na fidelidade é a bênção. Você crê nisso? Eu vou te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Eu não sei o que Deus tem requerido de você. Eu não estou dizendo que é fácil obedecer, mas eu estou dizendo que não tem outro caminho e que vai valer a pena. Ainda que a gente não entenda hoje. Ainda que não faça nenhum sentido, ainda que você tenha que abrir mão daquilo que te custe, é melhor obedecer. Aquele que nos desafia, aquele que nos convida, esse caminho de obediência, ele é fiel. Amém? Pastor Fábio vai estar ministrando uma canção sobre isso, e é o tempo que eu queria que você curvasse a sua cabeça, tivesse esse tempo de oração com o Senhor. Pergunta ao Senhor o que Ele tem falado ao seu coração, aquilo que você precisa obedecer, talvez algumas coisas que nessa manhã o Espírito Santo vai te pedir para deixar para trás, talvez alguns passos de fé e confiança que o Espírito Santo vai te encorajar a dar nessa manhã. Eu não sei o que o Senhor vai falar, o que o Senhor tem falado, é só você e o Senhor, mas eu quero te dizer, vale a pena obedecer. Obedece o Senhor, jovem, moço, moça. Se o Senhor está te chamando, ministério, obedece. Se o Senhor está te pedindo algo, obedeça. E depois que o pastor Fábio tiver ministrado essa canção, eu vou pedir o pastor Luiz para estar orando por nós, pela nossa vida, tá bom? Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Nós vamos orar. E uma coisa interessante
é que nesse capítulo 42 de Jeremias, no versículo 17, nós temos uma informação muito importante. Antes de pedir a Jeremias que consultasse o Senhor, o versículo 17 nos informa que eles já tinham uma decisão firmada. E às vezes nós oramos, pedimos oração, à semelhança de Israel, para dar impressão às pessoas que nós queremos fazer aquilo que Deus quer. Mas nós já decidimos para onde ir e o que fazer. Eles pediram a Jeremias para orar e fazer essa pergunta dupla ao Senhor. Para onde nós devemos ir e o que nós devemos fazer. Mas eles não estavam abertos à resposta, porque o versículo 17 diz, eles já tinham tomado uma decisão. E uma coisa perigosa, irmãos, é que, me escute, até escrevi ali na minha Bíblia isso, quando nós fazemos uma coisa certa, mas com motivações erradas, acaba dando errado. Orar, consultar a Deus é uma coisa certa, mas a motivação não era obedecer a Deus, era Deus confirmar o que eles tinham decidido no coração. Versículo 17. Aí eu lembrei também do Salmo 105. Ser uma pessoa persistente na sua vida espiritual é uma coisa boa, mas pode também ser feito de uma maneira errada. Sabe o que o Salmo 105 diz? Que Israel foi persistente com Deus. Deus acabou fazendo o que Israel queria, mas fez definhar o coração deles. Ou seja, Deus cedeu, mas Israel não teve paz e nem foi feliz. Então, a Bíblia me ensina também, ensina a você que nós temos que ser perseverantes na oração. Quem bate na porta vai abrir. Mas o problema é quando nós persistimos naquilo que nós sabemos que Deus não quer. E aí, vai que Deus fala assim, olha, eu não ia abrir essa porta, mas você está insistindo demais. Eu ia manter ela fechada porque era o melhor para você. Então, são lições valiosas da palavra de Deus que nós aprendemos hoje de manhã. E o que isso deve nos ajudar? Temos que ter um temor maior. Temos que ter mais cuidado com as nossas certezas, com as nossas convicções. Eu já decidi. Jeremias 42, 17. Eu já decidi. Ora por mim, estou orando. Mas eu estou orando só para Deus confirmar o que eu já decidi. E se Ele não confirmar, como já está decidido, eu vou fazer o que já estava decidido. E nós vamos escolher o que com essa atitude? O que eles escolheram? Sofrimento. Quem foi para a Babilônia não foi extinto. Esse grupo que desceu para o Egito foi extinto, sabia disso? Deus fala nesse texto, fala assim, não vai sobrar um sequer. E às vezes nós ficamos pensando, por que não houve um rastro maior do testemunho deles no Egito? Porque tudo que eles temiam aconteceu. Então nós vamos orar. Você vai orar, você vai curvar sua cabeça, você vai conversar com Deus sobre o que Ele conversou com você. Nós entramos ali por aquelas portas para aprender e para adorar. Nós temos adorado e você tem aprendido com essa palavra.
Jeremias 42. Nós temos que sair para praticar e servir. Tá? Vamos orar. Nós recebemos, Senhor, a Tua palavra nesta manhã. Jeremias capítulo 42. E nos narra a experiência de Israel. Eles se aproximaram de Ti, querendo que Jeremias consultasse a Tua vontade. A chegada foi bonita. Pediram ao profeta Jeremias para consultar a Deus para onde eles deveriam ir e o que eles deveriam fazer. Mas, na verdade, eles já tinham uma decisão estabelecida. Eles queriam apenas uma resposta de oração que confirmasse as escolhas que eles tinham feito. Se a decisão fosse confirmar, talvez nós não estaríamos aqui refletindo sobre essa história nesta manhã. Mas como a resposta de oração não foi o que o coração pedia, eles falaram naquele momento que Jeremias estava mentindo e que o que Jeremias estava dizendo a eles não era o que Deus havia falado. Senhor, nesta manhã nós queremos que um temor renovado no nosso coração ele seja estabelecido. Porque nós podemos cometer o mesmo erro de Israel. Pedirmos oração, dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, mas na verdade nós já fizemos nossas escolhas e já tomamos nossa decisão. E se a vontade de Deus for contrária à nossa, vai ser mais importante fazer o que a nossa vontade pede. Senhor, nós não queremos agir desta forma, nós queremos aprender nesta manhã que não devemos agir como Israel agiu. E o Senhor é alguém que nós precisamos aprender, que o Senhor sabe realmente o que é melhor para nós. E oração não é para que o Senhor faça a nossa vontade, oração é para que o Senhor nos revele a Tua vontade e nós possamos obedecer. Então, Senhor, que nós não venhamos Te consultar para o Senhor confirmar aquilo que nós já decidimos no nosso coração. Nós venhamos Te consultar, nós venhamos orar, esperar a resposta para fazermos o que eles disseram que iam fazer e não fizeram. Seja a resposta sim ou não, Te obedecer. Não é obedecer o nosso coração, a nossa vontade, mas obedecer a Tua vontade, mesmo quando ela contraria a nossa. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Senhor, nesta manhã. Nós somos mais responsáveis quando nós somos instruídos, somos arguídos e fazemos nossas escolhas e decisões, do que quando nós agimos na escuridão, na inocência, na ignorância. Então, Senhor, o que nós precisamos para evitar esse erro de Israel é sermos mais humildes e termos um temor no nosso coração maior a respeito daquilo que nós decidimos e estamos Te consultando. Assim, meu Deus, nós oramos nesta manhã que a Tua palavra cumpra aquilo que Te apraz. O Senhor tinha um objetivo com essa palavra, o Senhor tinha endereço certo. Ó Deus, Israel ouviu e não obedeceu. Que nesta manhã nós possamos ouvir e obedecer.
Abençoa a tua serva, a pastora Renata Freitas, ó Deus, que teme ao Senhor e ama com o seu coração. Oramos também, Senhor, nesta manhã pelo pastor Abimael Araújo, ó Deus, que está internado com diplopia. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor, que é o Deus que revela aquilo que está oculto, os médicos ainda não encontraram a razão, mas que o Senhor possa mostrar a eles a causa para que ele seja tratado, ele seja medicado, ó Deus, e brevemente ele esteja restabelecido e tenha a sua alta. Nós te agradecemos pela cirurgia pós-cirúrgica do irmão Esmar, ó Deus, uma cirurgia, uma grande cirurgia, delicada, melindrosa, ó Deus, necessário 3 especialistas estarem juntos ali, mas nós te agradecemos porque a oração foi bem sucedida e a recuperação pós-cirúrgica do irmão Esmar está sendo surpreendente. Os médicos estão sem entender como ele tem tido uma convalescência tão abençoada. Muito obrigado. Por um, nós te agradecemos, pelo outro, nós intercedemos. Permita, Senhor, que passamos essa tarde na tua presença e estarmos de volta logo mais. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.